e vamos pegar qual é o conceito. Acompanha comigo. Bancos de dados representam coleções organizadas de dados integrados e armazenados destinados a atender às necessidades de uma comunidade de usuários. Professor, de onde saiu esse conceito? De provas anteriores de concurso público. É muito importante aqui que nessa análise do tópico do edital que pediu conceitos de bancos de dados, que a gente saiba de onde extrair o conceito mais apropriado para a nossa prova, das próprias questões anteriores que já caíram em questões de concurso pedindo sobre o conceito de bancos de dados. Mas vamos à explicação. Quando ele diz coleção organizadas de dados, claro, o termo banco de dados representa justamente um grupo de dados, uma coleção de dados que estão lá organizados. Mas além de organizados, esses dados também têm uma certa integração, eles estão integrados e, obviamente, armazenados em algum dispositivo eletrônico, em algum dispositivo de armazenamento de dados. Mas qual é a finalidade de armazenar essas coleções de dados? Justamente atender às demandas de uma comunidade de usuários. Professor, como assim comunidade? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma empresa e essa minha empresa, ela contém vários alunos que estão cadastrados no meu banco de dados, lá no meu cadastro de alunos. Esses alunos fazem determinado curso. Então, para atender justamente a necessidade desta minha comunidade de alunos, para que eles possam acessar exatamente aquele curso ao qual eles contrataram, eu preciso ter um banco de dados que justamente atenda às necessidades desta minha comunidade de usuários que tem a demanda por cursos para concursos. Essa é a ideia que nós temos que ter. Então, por isso que o edital já abriu ali pedindo conceito, né? Bem, pessoal, vamos já fazer uma questão de cara sobre esse assunto. Acompanha comigo, então, uma questão de prova anterior. Um banco de dados é Nessa questão, a letra A disse conjunto de dados, de objetos da realidade sobre os quais se deseja manter informações. Será que um banco de dados é um conjunto de objetos da realidade? Não, né? Os objetos da realidade são objetos da realidade. As informações sobre esses objetos da realidade, tudo bem, podem fazer parte de um banco de dados. Mas o próprio banco de dados ser um conjunto de objetos da realidade, como, por exemplo, imaginar que o meu sofá faz parte do meu banco de dados. Não, as informações sobre o meu sofá podem fazer parte de um banco de dados, mas não o próprio objeto da realidade aos quais se deseja manter informações. Então, nesse caso aqui, não está adequado para a letra A. A letra B disse conjunto de operações sobre dados integrados destinados a modelar processos. E aí, pessoal, será que um banco de dados é um conjunto de operações sobre dados integrados destinados a modelar processo? Bem, isso me parece muito a parte da modelagem em si, do modelo, mas não sobre o próprio conceito do banco de dados. A letra C disse, é um software que incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados. Quando ele diz que é um software, um banco de dados como conceito, não teria essa letra C como resposta, porque isso é melhor respondido para um outro tópico do edital que pediu sistemas gerenciadores de bancos de dados, os SGBD, que aí são softwares capazes de incorporar funções de definição, recuperação e alteração de dados. Então, softwares que vão gerenciar os bancos de dados, os SGBDs, são mais adequados para incorporar funções de definição, recuperação e alteração de dados, então não adequado para o próprio conceito de banco de dados. A letra D, software que modela funções de definição, recuperação e alteração de dados e programas. Também, como eu disse, não adequado, mas muito mais vinculado aos SGBDs, aos sistemas gerenciadores de bancos de dados. Na verdade, aqui, se a gente pegar a letra E, é exatamente o conceito que eu passei anteriormente. Olha a letra E. Banco de dados é um conjunto de dados integrados, perfeito? Por isso, um banco de dados é um conjunto de dados que estão integrados, destinados a atender às necessidades de uma comunidade de usuários. Como eu brinquei ali com o meu cadastro de alunos que são matriculados em alguns cursos, então esse conjunto de dados integrados, alunos para tais cursos, para tais aulas,
justamente estão atendendo a necessidade de uma comunidade de usuários, nesse caso, os alunos aqui do sistema V1 Aprova Logo. Então, sem dúvida nenhuma, a resposta mais adequada aqui para o conceito de bancos de dados, como o edital pediu, ele fala especificamente conceito de banco de dados, é a letra E de Equador. Então, um conjunto de dados integrados, destinados a atender às necessidades de uma comunidade de usuários.